Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula gravada, remota, que faz parte da base curricular do sexto ano. Essa base curricular que tem como foco hoje a civilização romana, Roma, e a gente já começou a introduzir o assunto falando já do período monárquico, do período republicano. Esse período republicano tem algumas características importantes, tem situações que são decorrentes de uma estrutura que foi desgastada na monarquia, não é verdade? E passou então a ser colocada dentro do período republicano, com uma maior divisão dos cargos, surgimento de novos cargos, porque a população romana foi crescendo, foi aumentando, fazendo com que as pessoas necessitassem de um maior apoio e o governo atuasse de uma forma mais forte na sociedade romana, mais intensa na sociedade romana. E vivenciamos aqui a situação em relação às classes sociais, que era a Assembleia, as classes sociais que tinham uma importância muito grande e as suas funções exercidas através das assembleias centuriatas, assembleia tribal e assembleia plebeia. Então, a assembleia centuriata seria atender, as decisões eram formadas em assembleia para atender as classes sociais mais importantes, como, por exemplo, os patrícios. Depois a tribal, com origem ainda do período monárquico, que vai atender basicamente as tribos urbanas, não é? Dentro de Roma, e a plebe, a Assembleia Plebeia, que é para atender os plebeus, o concílio dos plebeus. Dito isto, vamos prosseguindo o nosso conteúdo, e agora nós vamos conhecer um pouco da questão jurídica, as magistraturas, como estava organizada a sociedade romana nesse setor com relação à questão jurídica. Não é verdade? Isso, muito bem. Magistraturas funcionavam como... Abra aí o nosso livro, por favor, para lá buscá-lo, sexto ano, página 218, isso. Diz assim: as magistraturas funcionavam como uma forma de poder executivo. Administravam as cidades romanas de acordo com as decisões tomadas nas assembleias e no Senado. Os magistrados eram eleitos nas assembleias e tinham mandatos temporários. Existiam 6 magistraturas: cônsules, pretores, censores, questores, edis e ditadores. Vocês estão observando que Roma se inspirou na Grécia, em Atenas e Esparta, por exemplo, mas, por outro lado, vai criar uma estrutura com seus nomes e atender uma estrutura de acordo com a sua necessidade para aquele período. Não é verdade? Isso, muito bem. Vamos lá. Cônsules. Considerada a principal magistratura, executava as decisões tomadas pelo Senado. As decisões tomadas pelo Senado eram executadas por essa magistratura. Os 2 cônsules tinham a responsabilidade de comandar o exército e fiscalizar as ações de outros magistrados. Cabia a eles também convocar o Senado quando ocorressem situações consideradas urgentes. Então, cada situação urgente
era convocado esses cônsules. Decisão sobre uma guerra, sobre a questão econômica, sobre terras, os cônsules eram chamados. Os pretores, esses magistrados tinham a obrigação de aplicar as leis geralmente elaboradas pelas assembleias e pelo Estado, os pretores. Na verdade, perceba como a estrutura romana ela é um pouco mais detalhada do que a estrutura grega. E agora, saindo da página 218, indo para 219, o que é que nós temos? Isso. Nós teremos agora os censores responsáveis pelo censo populacional, além de verificar se a ordem e a moral estavam sendo respeitadas por todos os cidadãos romanos. Tá bom? Questores, um outro cargo que já mencionamos na introdução, que aparece aqui, nessas magistraturas. É um poder que esse poder os magistrados, os censores, os cônsules executavam o poder. É chamado poder executivo. Vamos lá. 219 diz assim: censores responsáveis pelo censo populacional, pela contagem da população, além de verificar se a ordem e a moral estavam sendo respeitadas por todos os cidadãos romanos. Os questores, espécie de funcionários públicos que cuidavam das finanças, mais especificamente da cobrança de impostos sobre bens materiais e de produção. Bens materiais e de produção. Os edis, em linhas gerais, eram os responsáveis pela ordem social. Tinham a obrigação de zelar os prédios públicos, além de organizar festas populares e religiosas. Ditadores. Em períodos de calamidade, o Senado aprovava o maior destaque para realizar uma reorganização em Roma. Esses homens tinham poderes ilimitados e inquestionáveis. Seu poder era válido por 6 meses. Seu poder era válido por 6 meses. Tá bom? Então, esses cargos foram criados para ter uma função executiva, executar as leis, executar os serviços que eram necessários para que Roma pudesse se desenvolver cada vez mais nesse período republicano. E sem dúvida, vocês do sexto ano tenham noção, tenham a certeza que esses cargos, os questores, os censores, contagem, cobrança de impostos, a forma como aparecem esses cargos, hoje nós podemos ver aqui no mundo ocidental, guardando as devidas proporções, isso formando um secretariado, um corpo de secretários, um conjunto de secretários ali. Deu para entender? Só com outros nomes, a questão da economia, da cobrança de impostos, secretarias e secretários, ministros ou ministérios que vão exercer a função. Hoje, por exemplo, não só no mundo ocidental, como também no Brasil, dando um exemplo mais específico para vocês. Tá ok? Beleza? Posso prosseguir? Isso mesmo. Ainda na página 219 aparece mais uma vez esse item aí para a gente, praticando conhecimento. O que é que diz aí? Primeira questão. Qual era o papel do Senado no fim da monarquia romana e no início da República? Qual era o papel do Senado no fim da monarquia romana e início da República?
Vamos lá? Qual é a resposta? Isso. O Senado tinha grande influência na sociedade romana. Ponto. O Senado tinha grande influência na sociedade romana. Ponto. Tinha origem patrícia. Tinha origem patrícia. Vírgula. Ou seja, vírgula. Pertencia a uma elite econômica. Ponto. Na Roma republicana, vírgula, era a principal estrutura política. Sendo um órgão fiscalizador e legislativo. Ponto. Cabia aos senadores fiscalizar os magistrados e desenvolver a política interna e externa para Roma. Ponto. Continuando aí para finalizar essa questão, as principais decisões importantes do cotidiano romano dependiam dos senadores. Segunda questão, diz assim: as tensões sociais entre plebeus e patrícios foram fruto de muitas divergências econômicas e sociais. Para que se controlassem essas tensões, algumas estruturas políticas foram sendo criadas ao longo do republicanismo romano. Comente as mudanças ocorridas com a vigência da República em Roma. Qual é a resposta aí? Vamos lá. Na Roma republicana, havia tensões sociais. Havia tensões entre as classes sociais, vírgula, por ser uma sociedade oligárquica. O que significa oligárquica? Vem de oligarquia. O que significa oligarquia? Governo de poucos e para poucos. Em que a classe social rica, patrícia, dominava os principais cargos políticos. Determinando as decisões dentre as estruturas criadas para diminuir as divergências sociais. Destacam-se a Assembleia Centuriata, que visava atender aos militares, ponto e vírgula. A Assembleia Tribal, em que cada tribo romana indicava seu representante. Composta por 35 integrantes.
35 integrantes. Ponto. Vamos para a página, saindo da página 219, vamos para a página 220. Na página 220, ainda trata de exercícios, né? Tem umas situações aqui um pouco extensas, eu vou tentar dar uma resumida aqui nessas questões. Nessas respostas, melhor dizendo. O que é que diz aqui pra gente? 220, diz assim: sobre as estruturas políticas na Roma republicana, comente. Letra A, Senado. Comentar sobre o Senado. Vamos lá. Considerada a principal estrutura política de Roma. O Senado. Resposta: considerada a principal estrutura política de Roma. Era composta por 300 patrícios mais ricos da sociedade. Funcionava como órgão fiscalizador e legislativo. Ponto. Funcionava como órgão fiscalizador e legislativo. Ponto. Cabia ao Senado fiscalizar a ação dos magistrados. Cabia ao Senado fiscalizar a ação dos magistrados e desenvolver a política interna e externa de Roma. E desenvolver a política interna e externa de Roma. Ponto. As finanças também eram de responsabilidade do Estado. As finanças também eram responsabilidade do Senado, desculpe. As finanças eram de responsabilidade do Senado. Letra B, as assembleias. As assembleias foram estruturas coletivas onde se tomavam decisões importantes sobre a vida política, econômica e social dos romanos. Voltando, as assembleias, a resposta aí, preste atenção. Muito bem. As assembleias foram estruturas coletivas onde se tomavam decisões importantes sobre a vida política, econômica e social dos romanos. E existiam 3 tipos de assembleia. Quais eram? A assembleia centuriata, a assembleia tribal e a assembleia plebeia. Existiam 3 tipos de assembleia. Assembleia centuriata, assembleia tribal e assembleia plebeia. Letra C, magistraturas. As magistraturas eram uma espécie de poder executivo, importante para o controle social e organização administrativa da Roma republicana. Era composta, em sua maioria, pela classe dos patrícios, o que evidenciava a força da elite romana. Tá bom? Na página, vou deixar a 4ª questão da página 220 para vocês e vou para a página 221, que diz assim: faça a correspondência correta. Cônsules 1, pretores 2, censores 3, questores 4 e edis 5. Para corresponder aqui.
através da numeração. Você coloca algo relacionado aos cônsules nas afirmativas aqui ao lado. Tem assim, cônsules. Qual a afirmativa ao lado que se encaixa com cônsules? Aí você vai colocar número 1 nesse trecho aqui, ó, ao lado desse parênteses que está aberto, aí coloca: sua principal função era comandar o exército. Cônsules. Pretores. Era o que pretores? Aplicavam as leis elaboradas nas assembleias e no Senado. Censores. Eram responsáveis. Censores 3, coloca aqui, ó. Eram responsáveis pelo censo populacional dos romanos. Questores cuidavam das finanças e da administração de Roma. Edis zelavam pelas obras públicas. Edis zelavam pelas obras públicas. Não é? Isso. Ainda na página 221 nós temos os conflitos e as reformas sociais no período republicano. Diz assim: já sabemos que a sociedade romana, no período republicano, era bastante rígida. Aquela pirâmide social que a gente já fala há um bom tempo, ela era rígida, sem mobilidade. Nasceu comerciante, vai morrer comerciante. Nasceu escravo, fatalmente vai morrer escravo. O acesso a direitos políticos e cargos públicos importantes era destinado aos patrícios, principalmente os mais ricos. Aos poucos, os plebeus, que não tinham certos privilégios nem direitos sociais e políticos, começaram a reivindicar uma maior participação política em Roma, o que era sempre negado pelos patrícios, que controlavam a economia. Um dos momentos de maior crise social, por conta desse confronto, foi a primeira greve que se teve notícia na história do Ocidente. Em 1494, muitos plebeus se deslocaram para o Monte Aventino, inclusive recusando-se a servir ao exército. Os plebeus, olha, primeiro movimento grevista, não é? Primeiro movimento de greve, cruzaram os braços os trabalhadores em Roma, os plebeus em Roma cruzaram os braços, não quiseram trabalhar. Os plebeus só retornariam a Roma se tivessem suas reivindicações atendidas. Dentre as principais conquistas políticas e militares dos plebeus destacaram-se o tribunato da plebe, essa magistratura plebeia que não admitia patrícios, diminuía as diferenças políticas entre ricos e os plebeus. Então, a greve vai ter um resultado interessante, não é? Que observava que pretendia diminuir as diferenças políticas entre ricos e plebeus, que agora poderiam eleger seus próprios magistrados e vetar decisões de assembleias e do Senado que prejudicassem ou que não atendessem aos seus interesses. Lei das 12 Tábuas, publicada em 450 a.C., essa lei registrava, 222 agora, viu? Todas as decisões tomadas em Roma, não é? Então, minha gente, vocês perceberam que essa greve que foi feita pelos plebeus vai ter um resultado interessante para eles, ou seja, diminuir as questões, os direitos políticos, não é? Entre as diferenças políticas, melhor dizendo, entre plebeus e patrícios. Tá bom? Eu vou prosseguir na próxima aula com as leis de Canonéia, as culturas do Mediterrâneo, a força
da civilização romana e vou logo em seguida fazer um pouco mais de exercícios e adentrar no Império Romano. Tá bom? Um forte abraço a todos, se cuidem, um abraço no coração de vocês. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.